Olá, esse é o segundo episódio do podcast da Igreja do Caminho. Eu sou o pastor Christian Loiacono e hoje quero falar com você sobre um tema importante: vocação. Na oração do Pai Nosso, nós pedimos que Deus nos dê o pão nosso de cada dia. E Deus responde a essa oração, pelo menos na maioria das vezes, por meios ordinários, ou seja, através do trabalho de pessoas, através das suas atividades. Pode ser um açougueiro, um padeiro, um plantador. Todos estão nesta cadeia que, de alguma maneira, é responsável por nos prover alimentos. Mas mesmo assim, a gente afirma que é Deus quem dá o sustento àqueles que o temem. Como diz Salmo 111. E também ele dá sustento até mesmo a quem não o teme, conforme está escrito no Salmo 136, versículo 25. Ou seja, parece que Deus decidiu fazer essa provisão de maneira indireta. Deus poderia ter, por exemplo, povoado a terra, criando do pó cada nova criatura. Ao invés disso, ele resolveu criar novas vidas por intermédio da vocação de maridos e esposas, de pais e mães. Através do cuidado amoroso, então, destes pais, Deus estende seu cuidado às crianças. A vocação de médico é um outro exemplo. É a maneira de Deus curar por intermédio de pessoas habilitadas para a tarefa. Embora, é bom dizer, Deus possa também fazer isso de forma direta e extraordinária, com os seus milagres, como nós sabemos muito bem. Mesmo a leitura que a gente faz da Bíblia, que tanto abençoa, acabou um dia sendo mediada por um professor, no caso aqui do Brasil, um professor de língua portuguesa. Deus também nos dá beleza e significado mediante a expressão dos artistas, uma outra vocação muito bela. Um outro caso é a vocação do pregador. Deus leva pessoas à salvação por meio da pregação. Ocorre que nem sempre o vocacionado, que de alguma maneira somos todos nós, dependendo do que fazemos, entende o seu papel dessa maneira positiva. Às vezes ele está cansado, desanimado, além de outros desafios que enfrenta. A ênfase de quem trabalha, infelizmente, muitas vezes está somente no seu sustento, porque parece que o trabalho não tem sentido, porque parece que muitas vezes sobrevivemos para trabalhar e não trabalhamos para sobreviver. Embora o trabalho seja uma bênção, em Gênesis 2,15, a Escritura nos diz que Adão e Eva foram colocados no jardim para cultivá-lo e guardá-lo. Depois da queda, o trabalho virou fonte de fadiga e frustração. Em Gênesis 13 está escrito: em fadigas obterás da terra o sustento durante todos os dias da tua vida. Ela produzirá cardos e abrolhos. No suor do rosto comerás o teu pão. Assim, as coisas deveriam ter transcorrido muito bem desde o princípio, com os seres humanos cooperando mutuamente para o bem-estar de todos. Mas o pecado mudou esse quadro, gente. Há fome em muitas casas hoje, pais maltratam seus filhos, cônjuges se machucam, políticos exploram o cidadão, pastores distorcem a palavra de Deus e assim por diante. Por não saber qual é a sua vocação e por perdermos de vista esse sentido que eu chamo aqui espiritual de cada tarefa, espiritual porque existe um Deus por detrás dessas tarefas, a pessoa sofre de uma falta de sentido e inclusive de identidade no mundo. Além da noção de que tudo o que fazemos é para a glória de Deus, em nossas vocações, o entendimento correto da vocação
mostra como os cristãos podem influenciar a sua cultura, a cultura que os circunda, e o seu dia a dia, inclusive, com a presença de Deus. Vocação, então, tornou-se, com o tempo, uma palavra associada a trabalho ou a alguma habilidade. Mas a palavra vem de uma outra palavra latina para chamada ou chamado, e pode ser encontrada em textos que mostram como fomos chamados à fé. Um exemplo é 2 Tessalonicenses 2,14. Ou como somos chamados para um serviço ou modo de vida. Paulo chega a dizer que aquele que é convertido por Deus ande de acordo com a sua vocação. Quer dizer, ao se converter, não deixe trabalho, não deixe a função de pai, de marido, e assim vai. Na Idade Média, ter um chamado significava somente ter um trabalho dentro do ambiente eclesiástico. As demais atividades e ocupações da vida diária eram tidas como seculares, e essa terminologia ainda predomina hoje. Até o casamento podia ser visto como um empecilho à vida religiosa, vejam. Aliás, Paulo vai lidar com esse assunto na sua carta a Timóteo, até sobre doutrinas de demônios que impediam o casamento. A retomada do sacerdócio universal dos crentes, que é a retomada do papel do crente que tem para com Deus a mediação só de Jesus e não de homens, essa retomada mostrou que os leigos também tinham vocações importantes. Leigos aqui no sentido de não clérigos, não pastores, não teólogos. E sendo então pessoas vocacionadas, mesmo não sendo religiosos, no sentido de pastores ou clérigos, eles também podiam contar com as bênçãos de Deus no seu trabalho, já que a salvação não depende do que fazemos, mas é por fé e não por obras. Nesse sentido, todos são iguais. Ninguém tem que exercer um trabalho para então ser aceito ou ser salvo. Se a salvação é pela fé, é bem claro que todas as vocações são legítimas. Claro, desde que não contrariem a palavra de Deus. Assim, todo o trabalho foi visto como uma vocação sagrada, bem nessa época da Reforma, como uma oportunidade de se prestar culto a Deus, tudo que fazemos é para Ele, e também serviço ao próximo. Mesmo para os clérigos, a família foi vista como uma vocação legítima. Lutero, por exemplo, se casou, algo impensável até então, quando a vida celibatária prevalecia entre os clérigos, né? E essa vida, então, de casados foi entendida como não sendo menos espiritual do que a vida celibatária. Na Reforma, houve uma transformação na educação. Se agora era possível todo crente ler a Bíblia, e Lutero traduziu a Bíblia para colocá-la na mão do povo em linguagem bastante acessível, esse povo precisava ser instruído, o que não era a realidade da população na Reforma, especialmente porque a tradição era de filhos trabalharem com seus pais nos negócios da família. Para que estudar? Então foi implementada nessa época a educação clássica liberal, que foi iniciada pelos gregos e romanos bem antes, para permitir a um cidadão livre desenvolver todos os seus talentos. Aqui a palavra liberal vem de libera, que quer dizer liberdade. Ou seja, a reforma, prosseguindo um pouco mais à frente, amplia essa educação também para atingir as classes mais baixas e aí, veja bem a palavra, se revelar libertadora. O Catecismo Menor de Lutero, um documento que ele mesmo redigiu para ajudar os pastores, com a sua lista de deveres, colocou a vocação no centro da instrução cristã dos leigos. Cada um deles. Calvino, outro reformador, fez a mesma coisa. E os puritanos aplicaram essa doutrina
com uma tamanha intensidade que a cultura americana foi moldada por esse conceito, cujos sinais a gente vê até o dia de hoje. É evidente que a doutrina da vocação foi acusada de ter gerado individualismos. Quando se pensa na função de cada um, o risco é também de um mau uso dessas funções e até de práticas egoístas. Mas os diferentes dons foram concebidos por Deus para servir melhor a comunidade. Coríntios nos dá uma prova bem clara disso. A reforma também pode ter resultado no que nós chamamos de ética protestante do trabalho. Mas isso não aconteceu devido à pressão de se provar a eleição de uma pessoa por meio do seu sucesso no mundo, como afirmava Max Weber, criticando então a prática capitalista como tendo advindo do protestantismo. A ética do trabalho surgiu da compreensão do sentido do trabalho e da satisfação e realização que resultam do trabalho humano comum, como visto pela ótica da doutrina da vocação. Na Reforma, a Igreja Protestante exerceu então sua maior influência cultural na arte, literatura, música, nas instituições. E hoje? Cada cristão, a gente pode dizer, tem múltiplas vocações. No trabalho, na família, na sociedade e até na igreja. Como posso servir a Deus no meu trabalho, especialmente se ele não for gratificante? É uma pergunta que a gente pode fazer. Como descobrimos as nossas vocações? Outra dúvida muito frequente. Será que o cristão deveria se envolver com a política, por exemplo, quando nem sempre se faz bom uso dela? E às vezes até a própria igreja tem medo de se fazer representar na política. Lutero considerava a vocação como aquilo que Deus faz em nós e por nosso intermédio. Veja bem. Ou seja, é uma área na qual podemos experimentar o amor e a graça de Deus nas bênçãos que recebemos dos outros e na maneira como Deus está agindo por nosso intermédio, mesmo com as nossas falhas. Para Lutero, a vocação é uma máscara de Deus, ou seja, Deus se oculta, se esconde no local de trabalho, na família, ou seja, em cada vocação. Isso é um modo de descrever a sua presença, num mundo em que as pessoas buscam a Deus somente em experiências místicas e milagres espetaculares, e não nas coisas ordinárias. Encontrar Deus na vocação faz Deus literalmente descer à terra, se encarnar no nosso dia a dia. Faz a gente ver o quão perto Deus está de nós e como Ele transforma a nossa vida cotidiana. A verdade é que Deus transcende a criação, Ele está além dela, mas Deus também governa a criação. Em Atos 17, versículo 25, a gente lê a respeito de Deus, Paulo dizendo o seguinte: Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Ou seja, a providência de Deus vem da mesma raiz da palavra prover, que indica não apenas o controle de Deus, mas o cuidado dele sobre tudo aquilo que existe. Lutero acreditava que Deus governa dois mundos: o reino espiritual, em que os pecadores chegam a uma vida de fé por meio da pregação do Evangelho, no qual ele controla o coração dos seres humanos e os prepara para a vida eterna. Mas Lutero também via o reino terreno, no qual Deus governa tudo o que criou, inclusive pelas autoridades constituídas. A palavra de Deus, neste caso, é o principal meio da graça que chega aos pecadores. Também os sacramentos do batismo e da ceia são manifestações visíveis do Evangelho, não só
promessas, mas promessas materializadas, ceia e a água do batismo. Quando então o pastor, chamado ao ministério, ensina a palavra e proclama o evangelho, batiza, preside a ceia, na verdade é o próprio Cristo que está ali ensinando, evangelizando, batizando e presidindo por meio de vasos de barro, ou seja, os próprios pastores. Assim também os reformadores pensavam que Deus tem seus instrumentos no reino material. Ele age por meio também de leis naturais, da lei moral e também da vocação. Ora, Romanos capítulo 13 nos ilustra isso muito bem. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Visto, atenção, que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Vejam, não há autoridade que não venha de Deus. Nós, cristãos, que às vezes estamos mais acostumados ao ambiente eclesiástico, pensamos que o mundo está entregue à própria sorte. Não é o que o texto diz. O texto diz que Deus governa a igreja por meio da sua palavra, através do evangelho, mas Deus também governa o mundo por meio das autoridades constituídas, por meio das leis naturais, por meio daquilo que ele instituiu. Ou seja, a autoridade de Deus encontra expressão na autoridade contida em certas vocações da vida humana. Aqui os governantes são instrumentos de Deus, de modo que o mal, por exemplo, é restringido em suas ações, tornando assim a vida em sociedade possível. Mas não entendamos mal. No capítulo anterior, Romanos 12, Paulo, por exemplo, orienta os cristãos a não se vingarem pessoalmente. O fato de Deus governar o mundo pela lei e exercer domínio e controle, minimizando o mal, não quer dizer que com isso o cristão pode fazer justiça própria. Ele entregou isso a Deus por meio das autoridades constituídas. Logo, Deus usa os juízes para nos proteger, a polícia, e assim vai. Não é justiça com as nossas próprias mãos. Mas Deus protege inclusive os não cristãos com essas autoridades constituídas. Em Isaías 45, a gente vai notar a consciência que o povo de Israel teve de Deus. Eles viram que Deus era bem maior do que o povo, porque viram como Deus comandava os imperadores do seu tempo. Ele inclinou o próprio coração de Ciro para que Ciro fosse o instrumento de libertação de Israel do Império Babilônico. Mas também 2 Coríntios 9:10 registra uma fala importante de Paulo. Ele escreve: Deus dá semente ao que semeia e pão para alimento. Deus inclusive manda chuvas para justos e injustos, disse Jesus em Mateus 5:45. Ou seja, embora a nossa salvação seja totalmente pela graça de Deus e por meio de Jesus e pela fé somente, é bom lembrar Efésios capítulo 2, versículo 10. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão, quer dizer antes, preparou para que andássemos nelas. Isso significa que Deus está agindo em nós para realizar
as boas obras que ele pretende para o mundo. Boas obras essas já pensadas antes da fundação deste mundo. O nosso relacionamento com Deus não tem nada a ver com essas obras, atenção. Mas o nosso relacionamento com os outros, sim. Para Lutero, é a fé que torna uma pessoa santa, justificada em relacionamento com o seu Pai por meio de Jesus. Deus não precisa, no entanto, das nossas obras, mas o nosso próximo sim. Por isso, cumprimos os dois principais mandamentos. Amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro e amamos o nosso próximo como Jesus nos amou. É nesse sentido que as vocações todas, religiosas ou seculares, como alguns costumam chamar, são iguais perante Deus. Costumamos falar, inclusive, que servimos a Deus, mas na verdade, no reino espiritual, é Deus quem nos serve com a sua palavra, que é o Evangelho. Na vocação, neste sentido, portanto, servimos as pessoas em amor. Na verdade, Deus não precisa delas. Assim, a autossuficiência é uma ilusão, porque dependemos das outras pessoas, e Deus assim pensou a vida humana. Não é bom que o homem esteja só. Em Gênesis 2,18, há esse registro. O próprio criminoso convertido, em Efésios capítulo 4, é aconselhado agora a trabalhar para ter com que acudir ao necessitado. Ou seja, na reciprocidade das vocações, nessa mutualidade, estamos sempre dando e recebendo. Essa é a dinâmica do amor. Mas como somos pecadores, na prática, estamos voltados para nós mesmos, infelizmente, e não estamos amando o outro. Mesmo assim, vejam bem, através das vocações, Deus, mesmo que não estejamos conscientes disso, Deus cuida de todas as coisas, atuando além das nossas vontades individuais por meio da vocação que a gente ocupa. Para o cristão, o amor ao próximo torna-se um sentimento, então, consciente. E esse é o benefício de ser cristão. Você age na vocação, mas age com consciência de que é Deus por detrás de você. Na medida em que essa fé que Deus dá para o cristão atua em amor para com o seu semelhante. Gálatas 6 nos diz isso muito bem, a fé que atua pelo amor. Gálatas 5. À medida que crescemos em Cristo, as tarefas cotidianas podem então ser motivadas pelo amor. Elas são redescobertas e enxergadas a partir de Cristo. Mas quem é o meu próximo? Pode ser a pergunta. Deus também está oculto no nosso próximo, sim, especialmente nos necessitados. Ora, Jesus disse: os que têm fome, sede ou estão forasteiros, nus, enfermos e presos. Jesus disse: sempre que vocês fizeram alguma coisa a eles, vocês fizeram a mim. Mateus 25. A característica marcante da vocação, neste sentido, não é a autoridade, mas o amor e o serviço. Por isso, quando estamos amando o nosso próximo, estamos também amando a Cristo. Mas afinal, qual é a minha vocação, você pode perguntar? Em vez de escolhermos o que devemos fazer, a questão é o que Deus está me chamando a fazer. E aí vem o sentido da palavra vocação, chamado. A vocação também pode mudar com o tempo. Em 1 Samuel, nós lemos o seguinte trecho: o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. Vejam como Deus pode mexer com as nossas vocações.
A família que Deus usou para nos trazer ao mundo é a prova de que não escolhemos a nossa vocação. Nem nossos pais nos escolheram. Nem mesmo um casal, na verdade, simplesmente escolhe um ao outro. É mais uma questão de ser escolhido ou de se sentir atraído. A própria conversão não depende de nossa escolha. João capítulo 1, versículos 12 e 13 nos ensinam que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Atenção, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Logo mais à frente, no Novo Testamento, em Romanos 8,30, Paulo escreveu: aos que chamou, a esses também justificou. Isso não significa que não tomamos decisões. Mas lembre-se, Provérbios 16:9 registra: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Ou, na nova tradução da linguagem de hoje, mas quem dirige a sua vida é Deus. Em Romanos ainda, capítulo 8, Paulo escreveu: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nossa vocação, portanto, vem de fora de nós mesmos. E ela não é futura, ela é atual, porque sempre estamos desempenhando alguma vocação hoje, algum papel de cuidado, de serviço. Cuidado para não sermos obsessivos somente em relação ao futuro, preocupados com a formatura, com a profissão já no fim da vida. Nossa vocação acontece em coisas bem comuns no nosso atual momento. Portanto, descobrir a nossa vocação é muito mais uma questão de descobrir onde Deus está. A doutrina da vocação, nesse caso, ajuda também os cristãos a enxergarem significado no trabalho. Em Gênesis 1, 27 e 28, a gente vê que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Logo, vemos que o trabalho dos seres humanos é uma imitação do trabalho de Deus. Até o próprio Deus descansa no sétimo dia e Deus demanda do seu povo que faça o mesmo. Isso é uma espécie de participação na criação de Deus em sua criatividade. Deus nos permite isso. Depois da queda, quando Deus também chamou o casal, eles se esconderam. Então o ser humano passou a trabalhar debaixo de maldição. Embora o trabalho seja uma virtude, ele foi maculado pelo pecado. Entretanto, em Gênesis 3,15, temos uma promessa de que o descendente da mulher pisaria e esmagaria a cabeça do descendente da serpente. O que então nós entendemos como uma das primeiras manifestações do Evangelho da nossa salvação em Cristo Jesus. Mesmo assim, Jesus disse, quando orou ao Pai: não peço que os tires do mundo, se referia aos seus discípulos, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. João capítulo 17. No livro de Efésios, capítulo 6, nós também aprendemos um pouco sobre vocação, quando lá no versículo 5, Paulo escreve: quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração. Agora atenção, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo. Veja como faz sentido aqui o papel da vocação como serva de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa,
receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Ou seja, a autoridade dos senhores deriva de Deus e deve ser exercida e respeitada como tal. Nós vamos ficando por aqui e a gente continua esse tema tão belo e tão rico no próximo episódio. Que Deus te abençoe.